Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha aí da sua casa, você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos no 6º domingo do tempo comum. Você é convidado a ler depois as leituras que nós vamos aqui refletir. Já marque o evangelho, está em Lucas, capítulo 6, versículo de 17, do 20 ao 26. Marque também a primeira leitura, que está em Jeremias 17, do 5 ao 8. E a leitura do Novo Testamento, São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12, depois do 16 ao 20. A descrição está aqui no rodapé do vídeo. Meus irmãos, neste 6º domingo comum, Deus tem uma pergunta para nós, a igreja também. Qual o caminho que nós estamos trilhando? Não sei se vocês lembram, e eu não vou lembrar aqui o ano, mas eu não era nem seminarista ainda, não sei se era o Fantástico, mas tinha um programa à noite na TV que eles iam marcando os jogos de futebol que teve durante a semana. E a pessoa, meu avô fazia muito isso, fazia um jogo, aí marcava, né? Palmeiras e Botafogo, tal, e tinha a coluna do meio. De vez em quando eles falavam assim, deu zebra. Aí apareciam as zebrinhas, vocês lembram disso? Ela dava um sorrisinho e ela sumia. Então, para este jogo, existe para o futebol uma terceira via. Pode que dê para um, pode que dê para o outro, mas pode que dê para os dois, que é o tal do empate. É a chamada da terceira via. Tudo bem, mas na espiritualidade não existe terceira, quarta, quinta via. Só existem duas vias. Ou você está no caminho de Deus, ou você não está no caminho de Deus. Não existe, meus irmãos, meia fé. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Ô meu filho, olha a luz do quarto, ela está acesa. A mãe, ela está meio acesa. Mas como que é isso aí? Como que é uma luz meio acesa? Ah, mãe, deixa eu falar com a senhora uma coisa. Quem foi, minha filha? Eu estou meio grávida. Como assim? Você está dizendo a parte de cima ou a parte de baixo? Como que é isso? Meia. Então há coisas na vida que não tem essa coluna do meio. Ou é ou não é. Ou vai ou não vai. No evangelho que nós ouvimos, Jesus divide as pessoas em dois grupos. Não há um terceiro grupo aqui. O primeiro grupo são os dos bem-aventurados, que significa felizes de verdade. Pessoas que buscam as coisas do alto. Num segundo grupo, é o grupo do ai de vós. É uma ameaça. Ai de vós. Não é? Eu já ouvi da boca da minha mãe muito ai de vós. Ai de você, Cristo, se fizer isso. Ai de você se não chega na hora. Ai de você se você aprontar na escola. Este ai é uma ameaça. Ai de você. Então existe os bem-aventurados buscando as coisas do alto e os ai de vós buscando as coisas de baixo. Até aí o evangelho é muito claro. Quando é, meus irmãos, que a coisa começa a piorar? Quando é que o nosso caminho começa a ficar difícil? Quando é que a nossa espiritualidade ela fica comprometida? Quando nós estamos buscando os bem-aventurados com os valores da turma do ai de vós. No meu ponto de vista, além de tantos, é um dos motivos da crise da igreja atual. Pessoas que estão na igreja, mas que têm a cabeça mundana. Pessoas que estão na igreja como bem-aventurados, mas vivem como os ai
de vós. São dois caminhos, são valores diferentes, são vidas diferentes, porque uns vivem pela fé, os outros pelo prazer, pela alegria momentânea. Muitos discursos, pregações, igrejas e programas de TV usam os prazeres daqui de baixo para conquistar e agradar ouvintes e fiéis. Claro, o objetivo é sempre aumentar a arrecadação. O olho está na bufunfa, que está no seu bolso aí. Porque se a pessoa começa a falar muito de renúncia, de cruz, de conversão, isso é pecado. Eu não gosto. Então, eu não gosto. Só que tem uma questão que Paulo, há 2000 anos atrás, já refletia. Está na segunda leitura, no versículo 19. Marque na sua Bíblia. Primeira leitura de carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 19. Eu não digo, mas eu vejo a pessoa na minha frente e ela é digna de dó, compaixão. Qual, padre? É a pessoa mais digna de dó e compaixão, aquela que busca a Cristo para ser feliz neste mundo. É a tal da teologia da prosperidade. Porque se eu tiver fé, eu vou ter dinheiro. Se eu tiver fé, eu vou ter saúde. Se eu tiver fé, eu vou ter beleza. Se eu tiver fé, eu vou arrebentar. Não é que você não possa ter nada disso, mas você não precisa de Cristo para isso. O que Cristo nos oferece é a salvação eterna, é a vida eterna. Para Ele as coisas aqui de baixo não têm valor nenhum. E Pilatos pensava nas coisas da terra, Jesus pensava nas coisas do alto. Quando Pilatos disse para Jesus assim: você não sabe que você está perto de ser morto, não? Você não sabe que tem uma cruz pesada te esperando ali fora, não? Você não sabe que numa canetada eu posso te salvar? Você não sabe que eu tenho a sua vida nas minhas mãos? Eu tenho autoridade aqui sobre a vida e sobre a morte. Aí Jesus disse: a sua autoridade, a sua autoridade, autoridade você não teria se o meu Pai não tivesse te dado do alto. Então, tu és rei? Sou rei. E eu nasci para isso, para estar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam lutado para que eu não fosse entregue a ti. Acaso não sabes que numa prece eu tenho 6 legiões de anjos prontas para me salvar? Ou seja, o que Jesus fala com Pilatos? Eu não estou aqui porque você quer. Eu não estou aqui porque Judas me traiu. Eu não estou aqui porque os sacerdotes me entregaram. Eu estou aqui porque eu quero. Eu quero que essa vida aqui de baixo não tem valor nenhum. E quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Pilatos não entendia aquele discurso de um homem que estava com um olhar no eterno, porque ele tinha um olhar no terreno. Quem pensa somente as coisas da terra não compreende as coisas do céu. Quem vive a mentira do mundo não aceita a verdade de Deus. E hoje em dia está cada vez mais claro a turma dos bem-aventurados e a turma do ai de vós. Não vou dizer aqui o nome da escola de samba, senão é mais um processo, né? Mas vamos aí só pelo que estão ensaiando por aí. Não vou dizer que vocês vão ver, porque eu não vou ver, não sei se vocês assistem isso. Mas uma das escolas do Rio de Janeiro
Várias alas simbolizam o mal das religiões vindas da África. Várias alas só tem demônio, diabo, coreografia, eles muito... E o mundo, isso aí é uma expressão de arte. O ai de vós, eles não têm vergonha mais. Não têm vergonha mais. Eles pregam abertamente na sala de aula, já contaminaram as universidades, as entrevistas meio-dia é só desse pessoal, os valores que passam é só da turma do ai de vós. Aí o que acontece com os bem-aventurados? Eles começam a olhar para isso e ao invés de rejeitarem, eles querem imitar. Vou dar um exemplo só, sem citar nome, nem onde, nem quando. Não é raro você ver na igreja, se está na igreja, seria para ser um bem-aventurado, mas uma pessoa que está na igreja e que o seu vestir para Deus, porque a gente não veste para padre. Padre, você fica olhando a minha roupa? Não, filho, você vem vestido de hábito, você vem pelada, o problema é seu. Eu estou aqui para celebrar a Eucaristia, eu com Cristo, e participe quem quer. Agora, o problema é quando as pessoas querem se vestir como o mundo, não sabem nem vestir para ir à missa, dançam os funks pesadões do mundo, descendo até o chão, porque eles gostam disso, tem uma boca porca durante a semana, mas no domingo está sentado aí, com a cara mais lavada, achando que está tudo normal. É esta mistura que faz o leite azedar, porque Deus olha e fala: espera aí, é um ai de vós ou é um bem-aventurado? Porque ele está me buscando, mas ele está vivendo como o mundo. Espera aí, o que a pessoa quer? Ou se assovia, meu filho, você chupa cana, já dizia minha avó. E o evangelho, isso é muito claro, e o versículo 19 de Coríntios vai dizer isso. Se é para esta vida, está aí na segunda leitura, se é para esta vida que você colocou a esperança em Cristo, Padre, é para esta vida que eu coloquei a minha esperança em Cristo. Eu espero saúde, eu espero dinheiro, eu espero posição social, eu espero fama, eu espero muita comida, muita bebida, eu espero. Se você está esperando em Cristo neste mundo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. É para ter dó de um cristão que coloca a sua fé em Cristo por causa das coisas deste mundo. Este mundo passa, e passa com ele os que são dele. É por isso que na leitura de hoje de Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia no homem. Este confiar no original é que deposita a esperança, que espera, não espera no alto, mas espera. Eu não tenho medo de passar necessidade. Eu conheço muita gente importante, eu conheço muita gente rica, eu conheço maldito você, você vai acabar com a cara na porta, porque vai acontecer situações que o homem não pode te ajudar, porque ou você recebe de Deus ou não recebe. Maldito o homem que espera no outro homem, vive como se Deus não existisse, o seu coração se afasta do Senhor. Isso acontece, não precisa nem tirar, meus irmãos, não precisa nem tirar. Eu conheço alguns exemplos bem próximo a nós, de pessoas que eram de igreja, ajudavam na igreja, tinham comunhão dominical, vida de confissão, rezavam, mas se deixaram contaminar pela turma do ai de vós. Acharam bem mais interessante a vida mundana. Deste mal não morro e deste pecado não levo. Nenhum desses foi retirado da igreja. Nenhum desses foi retirado de acólito, da liturgia. Ninguém foi retirado de nada.
Mas onde eles estão? Eles se afastam, naturalmente. A hora que eles começam a ter uma vida mundana, a própria consciência não permite que eles lidem com o sagrado, sabendo que eles vivem os valores. Então eles vão se afastando, nem na igreja vão mais. Aí eles procuram, é balada, é pré-carnaval, reúne a turma deles, vai para o sítio, aprontar só Deus sabe o que. Eles não rezam, porque a palavra de Deus que está dizendo, Jeremias que está dizendo, as pessoas que confiam em pessoas e vão vivendo como se Deus não existisse, o seu coração vai se afastando de Deus. Olha, por que isso acontece? Porque não há coluna do meio na espiritualidade. A zebra, quando dá, é porque a pessoa se perde, não é porque ela está no caminho do meio. E aí Jeremias vai dizer: se existe o homem que é maldito, existe o homem que é bendito. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Por quê? Porque ele está plantado em Deus. Ele está plantado em Deus. Eu fico pensando certas coisas, como que a gente confia nos homens? O problema, meus irmãos, não é nem confiar nos homens, sabe? É não confiar em Deus, ou confiar nos homens mais do que Deus. Um dia desse eu parei para pensar, eu fico pensando umas coisas diferentes. Número um, para mim é número um, confiança total da minha vida. Claro que não é mais do que Deus, mas é uma confiança que todos nós temos na medicina. Você entrega a sua vida sem saber. Doutor, eu estou com esse problema aqui, vamos fazer exame. Você vai tomar isso, isso, isso e isso. Você vai na farmácia, vai comprar uma droga, por isso drogaria, que é droga mesmo, só que na medida certa. E você vai tomar aquilo. Você não sabe o que tem, você não sabe quem fez, você não sabe nada, mas você confia totalmente no remédio. Você vai tomar aquele remédio. Injeção. Quando eu fiquei com a minha mãe internada, a minha mãe lá com um sorinho, de tempos em tempos vinha uma enfermeira. Ah, isso aqui é tal coisa. Uma injeção desse tamanho, põe um remédio lá. E a gente, ó, tranquilo. A vida da pessoa está na mão desse pessoal. A vida e a morte, e você confia. Tem uma seringa cheia de coisa, você nem sabe o que tem ali. Não, pode, a poupança está aí, ó, você vai melhorar. Você aceita. Estava pensando num dia desse, lá na Bahia caiu um elevador, matou uns 12 lá. Acho que foi ano passado. Quando você entra num elevador, um prédio, não precisa pôr um prédio muito grande, que é uma queda pequena já mata a gente, né? A pessoa tropeça, bate a cabeça no meio-fio, ela morre. Imagina você cair num elevador. Mas você sobe no elevador de um prédio de 15 andares. Você não vê. Mas imagina se você visse o vácuo que tem debaixo do seu pé, você a 15 andares. A gente sobe com tranquilidade, que a gente confia nos cabos que vão subir e descer o elevador. Um peso tremendo. A gente nem pensa nisso. Estava agora lá em Barretos, uma empresária pediu que o avião dela me trouxesse aqui em Divinópolis. A minha vida na mão do piloto. Viajei do lado de um comandante da Azul. Eu falei: meu padre, o avião ele está acelerando para decolar. Até aquele momento tem como o piloto suspender o voo. A hora que o avião levanta, olha o que ele me disse: quando o avião levanta do chão a 30 centímetros, se aquele avião voltar para o chão, ele explode, todo mundo morre. Então a sua vida, depois de 30 centímetros, está na mão do piloto. 30 centímetros, o avião levantou, vamos embora. E a gente, pelo menos eu, deito, ó, acordo só descendo, meu filho. Você confia nas turbinas do avião. Quer ver outra confiança que eu ponho na mão de muita gente? Isso é confiança total mesmo. Isso aí eu confio.
comida feita fora de casa. Olha a confiança. Você chega no restaurante, eu quero isso, isso, isso e isso. Daqui a pouco chega o garçom. Quem pediu isso? Você não sabe se aquele bife caiu no chão. Você não sabe se alguém deu um espirro de catarro no seu prato. Ah, tchê, catarrado. É só tirou o catarro, mandou o resto. Credo, padre. Claro que não acontece, né, gente? Mas a minha pergunta é: não é uma confiança você comer fora de casa, sim ou não? É uma confiança. Você não sabe como que foi feito. Você não sabe se a pessoa está de luvas, ela está gripada. Você não sabe se aquele sabor do arroz é um suor que ali pingou. E a gente come aquilo tudo. Vamos dar um exemplo. Você vai no supermercado, aqui é tanta coisa para você comprar. Você vai comprando aquilo, ó, e come. Gente, não sei se você está prestando atenção. Quem não confia não consegue viver. A gente confia o tempo inteiro. Eu não conheço quem fez, mas só de eu estar aqui e você estar aqui, nós confiamos no arquiteto que suspendeu esse santuário com essas vigas pesadíssimas de concreto, que no meio da missa isso vai despencar na sua cabeça e você vai virar um patê de católico, porque vai vir, se cair, meu filho, é um patê mesmo, que é um peso, e nós estamos sentados, ó, tranquilamente. Essa cadeira que você está sentado, você tem certeza que ela vai te sustentar. Ninguém tem medo, eu vou sentar, mas deixa eu ficar de olho, que essa lá quebra. Não, você, ó, a gente confia sem parar. Só que aqui é um problema. A gente confia no avião, confia no cabo do elevador, confia na comida do cozinheiro, confia no piloto do avião, confia na enfermeira, confia no médico. Quando Deus fala assim, confia em mim, a gente duvida. Esse é o problema. Nós confiamos nas coisas aqui de baixo mais do que nas coisas lá de cima. Qual que é a prova disso, padre? Quando surge um problema na nossa vida, a gente fica desesperado. Perdeu a esperança. Em quem? Em Deus. Porque aquele que espera em Deus mais do que nas pessoas, claro que eu confio no médico, lógico. Claro que eu confio no cozinheiro, claro que eu confio no piloto, mas eu não posso confiar nestes mais do que em Deus. Porque Titanic, na época, o navio mais seguro, quando ele estava saindo do porto, alguém caiu na bobagem de falar: Titanic é tão seguro que nem Deus afunda. Aí tem o poeta que disse, né? Noé construiu uma arca sendo amadora. Titanic foi construído por profissionais. O que era para afundar flutuou, o que era para flutuar afundou. Maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. Aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo para você não confiar nas pessoas, mas eu estou dizendo que a sua confiança maior, total e segura só pode estar em Deus. Por quê, padre? Porque as pessoas podem nos decepcionar, Deus jamais, porque Deus é fiel. E por que as pessoas levam muito porta para cara fora? Que você põe toda a esperança em alguém, a hora que passa, tá a pessoa te decepcionando. Ah, padre, a pessoa me decepcionou. Talvez ela te decepcionou, talvez você ficou decepcionado com a imagem que você criou dela. Não era ela, era uma imagem que você criou. Assim é namoro. É assim que o ser humano funciona, né? Mas a época da paquera é uma festa, porque a moça olha para o rapaz, eu não sei, ela fala que tem umas borboletas no estômago dela. O rapaz começa a suar. No início, meu filho, ele é o perfeito e ela é a perfeita. É beijinho, é perfume, é vida para lá, vida para cá, é bombom na boca. Aí eles continuam a se relacionar. Se eles continuam a se relacionar e aquele namoro começa a se aprofundar, já começa a aparecer o quê? As diferenças. Aí aquele casal que só se amava
tem a primeira briga. Tudo que ele queria, ela falava sim, 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 sim. Começa a aparecer o não. Mas não é possível, eu achei que ela era tão perfeita. É assim que funciona. Maldito o homem que confia no próprio homem. Já já você vai ver que é defeituosa como você, que é defeituoso como você. Por isso que Jeremias vai dizer: se a nossa esperança e a nossa confiança está no Senhor, nós somos árvore que não secamos. Mas se a nossa esperança está nos outros, quando chega o tempo da provação, não há floração. Vocês lembram daquele texto que Jesus estava com fome e ele pediu para o discípulo pegar um figo? Vocês lembram disso ou não lembram disso não? Quem lê Bíblia lembra, né? Quem não lê está voando aí. Mas tem um texto que Jesus está indo para Jerusalém, ele teve fome. Aí ele vê uma figueira é pé de figo, e ele vai lá: vamos comer figo. Os discípulos vão com ele. Qual que é o sinal que tem figo? É a folha. Lá é muito quente, então a folha protege o figo do sol. Então você abre as folhas e pega o figo. Ele sempre está fresco, bonito, grande. Então ele viu uma árvore muito folhada, falou: opa, está cheio de figo. A hora que Jesus chega e ele vai abrindo as folhas, o que tinha? Folha. Era aparência. Parecia que tinha figo, mas não tinha, só tinha folha. Jesus falou assim: você só tem folha? Não tem figo não? Está amaldiçoada. Os discípulos: nossa Senhora, misericórdia. Jesus está sem paciência hoje. Aí Jesus vai com eles. No outro dia, quando eles voltam, o que aconteceu com a figueira? Ela estava seca. Essa figueira somos nós, meus irmãos. Não adianta você ter folha, ser muito bonito, ter muita influência. Se a hora que Deus olha para você, não tem fruto, só tem folha. E como nós vivemos uma geração que adora folha, o negócio é aparecer, mas ser não está mais no catálogo. E nós finalizamos com o Evangelho. Jesus aqui, ele apresenta duas realidades: a realidade daqueles que confiam em Deus e que vivem como pessoas de fé, e a realidade dos ai de vós que escolheram o caminho. Aqui Jesus, neste Evangelho, eles até brincam não, eu estudo, né? Que é o sermão da planície, que está em Lucas, porque o Evangelho começa: Jesus desceu da montanha. No outro sermão da montanha, Jesus ele vai subir a montanha. E aqui eu entendo para explicar para vocês. Eu tive a graça de celebrar uma missa no monte do sermão da montanha, onde Jesus esteve com seus apóstolos. Aí nós entendemos que tanto Lucas como Mateus e Marcos, eles estão certos, porque quando a gente fala montanha, principalmente nós somos mineiros, você pensa uma montanha, lá não, um monte já é um monte, subiu um pouquinho já é um monte. E nessas montanhas existiam as montanhas, e nelas tinham planícies. Então tem a montanha, tem um lugar plano, você vai descer, tem outro plano. Então é como se Jesus saísse do topo e fosse para um lugar onde ele fosse mais acessível. Mas tanto faz ser na montanha ou na planície, o certo é que Jesus divide as pessoas em dois grupos. E qual é o meu pensamento hoje? Não é ficar apontando o outro, qual grupo você é você responder para Cristo: qual grupo eu estou? E aqui Jesus não pergunta qual grupo que você está. Não, ele vai mostrar como que vive um grupo, como que vive o outro, como que vive os bem-aventurados, os felizes, e como os que vivem os ai de vós. Porque Deus, ele tem duas maneiras para nos converter. Deus quer nos converter, Deus não quer nos perder. A primeira maneira que Deus usa é a sua palavra.
que nos dá felicidade. Quando a gente vive a palavra de Deus, nós somos pessoas felizes de verdade. Ô padre, e quem não se converte pela palavra, qual que é a segunda chance que Deus dá? A desgraça, que é o que faz muitas pessoas cair em si. Biblicamente falando, pegue lá o filho pródigo. A hora que ele tinha tudo, ele não queria saber do pai. Me dá a parte da herança, eu quero, O filho pródigo saiu do pai, ele queria viver aonde? No mundo. Ele deixou a bem-aventurança e passou para onde? Ai de vós! Perto do pai, ele tinha a palavra, a felicidade. Ele não quis, ele vai para o mundo. O que é que o pai faz? Então ele vai provar como que o mundo é desgraçado. Ele vai cair em si e ele vai voltar para o bom mineiro com o rabinho entre as pernas. E não foi assim. Saiu com o nariz em pé, se achando. Como que ele volta? Um mendigo, fedendo a lavagem de porco, literalmente, todo cagado. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um empregado. Mas mudou, hein, meu filho? Você mudou, hein? Você saiu com o nariz em pé. Me dá a parte da herança que me cabe. Meu filho, herança é depois que morre. Me dá a minha parte. Toma. Como que Deus abaixa, viu? Como que Deus abaixa? Aí voltou. Pai. São os dois caminhos de Deus. É a palavra e a desgraça, que as pessoas traduziram em outras duas, que ficou mais decorado por você. Quem não acha Deus no amor, o achará na dor. No amor, bem-aventurados. Na dor, ai de vós. E quais são os 4 bem-aventurados? Os pobres, os que têm fome, os que choram e os que são odiados por causa de Cristo. Aqui numa visão cristológica. O que significa você ser pobre? Não é você não ter bens e dinheiro. A pobreza aqui é aquele que deposita a sua riqueza em Deus. É aquela pessoa que confia totalmente em Deus. Ela tem a fé. E a pessoa que tem fé aos olhos do mundo é uma pobre coitada. Você espera em Deus? Que pobreza, viu? Cuidado quando a gente leva a questão da pobreza apenas para o bolso e não para o coração. Se você lê Bíblia, há muitas mulheres ricas que bancavam o ministério de Jesus, dos apóstolos, e eram bem-aventuradas. E há muitas pessoas pobres no bolso, mas que têm um coração orgulhoso, são ricas para Deus, pobres para o mundo. Aqui é a pobreza para Deus. E veja o que confirma essa explicação: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino. Já viu quem mora em reino ser pobre? Bem-aventurado você pobre, você vai morar no meu castelo, no meu reino. Peraí, tem uma coisa errada. Então não é pobreza material, é pobreza espiritual. Aquele que é pobre para Deus morará no seu reino. Os que têm fome, fome de Deus, fome de santidade, fome das coisas espirituais. Bem-aventurado os que choram. Para ficar chorando é bem-aventurança? Se você está chorando no seu pecado, que eu já vi o pessoal chorar por tudo. Padre, eu perdi minha namorada. Eu perdi meu trabalho. Eu perdi minha saúde. Eu nunca vi ninguém chorando assim. Meu filho, o que você está chorando? Não, padre, me confessa, eu estou chorando porque eu pequei. O pessoal não está nem tinha para isso. Eles choram por outros motivos. Aí Jesus está falando: bem-aventurados que choram. Choram o quê? A quebra da aliança com Deus. Choram não ter sido fiel a Deus. Choram não ter buscado as coisas do alto. Bem-aventurados quando os homens vos odeiam, expulsam, insultam, amaldiçoam por minha causa. Por minha causa.
Você quer viver isso aqui? Essa última bem-aventurança? Entra lá na internet, no seu perfil do Instagram, e defenda alguma coisa de família ou da fé. Você vai ver o tanto que o povo vai de odiar, de expulsar, de insultar e de amaldiçoar. Eu que o diga, mas eu continuo falando do mesmo jeito. É assim que a banda toca. Padre, mas eu não quero ser odiado, eu não quero ser expulso, eu não quero ser insultado. Essa quer agradar. Só que os que estão agradando, eles não estão nos bem-aventurados, estão aonde? No ai de vós. Esse é o problema. É isso que tem que ficar claro na sua cabeça. Há muitas pessoas que estão do nosso lado, mas vivem como que estão do lado de lá. É o chamado gol contra. Se o seu time perde, meu filho, mas pelo menos o gol é do outro time, menos mal. Mas se o seu time perde com um gol contra, aí eu falo, não, é demais, velho. Nós perdemos o campeonato porque alguém do meu time fez gol em mim. Eu confundi, eu não sabia qual que era o meu. Meu filho, você está fora. Você está jogando num time, você fez gol para o outro. Alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Para, meus irmãos, de ficar procurando recompensa aqui na terra. Se você for fiel a Deus, você não terá recompensa aqui na terra. Você terá perseguição. As pessoas vão implicar com você, elas vão descartar você, elas vão falar mal de você. Aí Jesus vai dizer assim: era assim que eles tratavam os profetas. Só que Jesus vai mostrar como que eles tratavam os falsos profetas. Aí começa a turma do ai de vós. Aí veja que o ai de vós é o contrário das bem-aventuranças. Eu vou lendo aqui para vocês entenderem. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Ai de vós ricos, porque já tem consolação. Bem-aventurado vós que tendes fome, porque sereis saciados. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Bem-aventurados vós que chorais, porque havereis de rir. Ai de vós que agora rides, porque havereis de chorar. Bem-aventurados quando vos odiarem, expulsarem, insultarem. Ai de vós quando todos vos elogiam. Aí Jesus termina: porque era assim que eles tratavam os falsos profetas. Bem-aventurados, ai de vós. Estava ontem à noite, nós tivemos ontem a confraternização dos ministros aqui do santuário, uma tarde muito agradável, tivemos a missa, momento de confraternização. Quando cheguei em casa, eu fui estudar um pouquinho o evangelho de hoje, para lembrar algumas coisas, e peguei uma coleção do Papa Bento XVI. E nesta homilia do Papa Bento, ele mostra quais são hoje os 4 ai de vós. O Papa vai dizer o seguinte: os ricos é a pessoa que adora o dinheiro, o Deus dela é o dinheiro. Os que têm fartura são as pessoas que buscam os prazeres da terra, vive para os prazeres. Os que ficam rindo, o Papa vai dizer que são os afetos desordenados, pessoas desordenadas no seu coração. E os que buscam elogio são as pessoas que gostam de vanglória e boa fama. Só que o Papa vai dizer o seguinte: quem adora o dinheiro já mostrou qual Deus ele adora. Quem adora os prazeres mundanos não consegue adorar a Deus. Quem tem afetos desordenados vive não como santos, mas como os pecadores. E aqueles que buscam apenas uma vanglória e boa fama, não buscam a vanglória e a boa fama da santidade. Teresa d'Ávila, quando foi levantar um dos seus monastérios, ela entra numa taberna para pedir ajuda, tanto para o monastério
como para os pobres. Então ela entra de irmã, com um balainho, chega perto de um homem ateu e diz assim: ajude o monastério, ajude os meus pobres. E conta-se que ele estava tomando, não sei se tomando uma cerveja, um vinho, não sei. Eu sei que ele olha para ela e faz assim no rosto dela, ó, e fala com ela: é isso que você merece. Ela falou assim: tá bom, eu mereço isso, mas o que os pobres merecem de você? O que você vai ajudar o monastério? Ela entendeu como é a bem-aventurança para Deus. Eu vou abrir um parênteses, porque o elogio deve ser dado para aquele que merece. Vocês sabem, eu gosto muito de ser franco e falo o que deve ser falado. Uma coisa que nós devemos aprender, porque isso eles ganham de nós, os irmãos protestantes, alguns de seita, que vão batendo casa em casa, é um pessoal que leva cada carada, é portão para cara fora, é gente xingando, é gente jogando água, é cachorro latindo. A pessoa levam aqui, ela sai, respira fundo, pega a Bíblia e toca no portão seguinte. Por que eu estou contando esse exemplo? Que nós tivemos na diocese, no tempo de Dom Belvino, as missões. Todas as paróquias fizeram missão. Eu era ainda de Itaúna, matriz de Santana, dividia os grupos de jovens. Nós visitamos todas as casas da paróquia, sendo católico ou não. Vocês não imaginam a quantidade de gente que depois de uma carada: sai daqui, eu não sou católico não, sai! A pessoa voltava para a igreja, devolvia os folhetos e falava: não, eu não sirvo para isso não. A pessoa fica xingando a gente. Por quê? Porque ela está procurando a boa fama e a vanglória. Porque a pessoa que entende a palavra, quando você recebe um xingamento, Deus está falando: é assim que eles tratam os profetas verdadeiros. A sua recompensa é grande. Sua recompensa é grande. Então eles trabalham na cabeça isso. O mundo me trata a si mesmo, porque era assim que eles tratavam os profetas verdadeiros. Que os profetas que tinham dinheiro, prazeres, a fé desordenado, boa fama, tudo falso, tudo profeta de Baal, e não eram profetas do Altíssimo. Então, meus irmãos, o que esse final de semana a igreja nos propõe para a nossa vida concreta? Coloque a sua confiança em Deus, reze mais e busque intimidade com o Senhor, como nós lemos no Salmo: feliz é todo aquele que não anda. Olha, você tem que afastar de certas pessoas, viu? Tem que afastar os perversos, os malvados, os zombadores. Eles não andam no caminho de Deus. Mas aquele que confia no Senhor e o busca, tudo que ele faz vai prosperar. Aqui sim, você tem biblicamente a teologia da prosperidade. Quando você está no bem-aventurado, Deus lhe dá a bem-aventurança, a prosperidade, começando da espiritualidade e pegando todas as áreas da sua vida. Meus irmãos, se nós colocamos a nossa esperança apenas nas coisas da terra e somos cristãos por causa disso, nós somos as criaturas mais dignas de dó. Que dó das pessoas que ficam na igreja buscando coisas da terra, porque o Senhor não tem um olhar nas coisas contingentes, passageiras, mas nas coisas eternas. Busquemos a bem-aventurança, busquemos a felicidade verdadeira, busquemos as coisas do alto. Durante a semana, vale a pena você ir pensando onde na sua vida tem confiança e onde está faltando confiança em Deus. Você verá que nós confiamos a todo momento, mas quando chega a questão de Deus, mas será
Que o Senhor nos ajude, que Nossa Senhora nos mantenha no grupo dos bem-aventurados e que possamos fugir dos 4 ai de vós, porque para Deus, quem com Ele não ajunta, dispersa. Quem não está com Ele, contra Ele já está. Já contei, mas finalizo com a parábola pequenina, pode ser que você não conheça e que seja aí o seu cair de chave. Conta que um homem, até que ia muito na igreja, mas gostava de um ai de vós, sabe? Ele foi e morreu. Quando ele acorda, ele ouve assim uns barulhos estranhos, um pessoal cantando. Quando ele levanta, ele está em cima de um muro. De um lado do muro era o céu, do outro lado do muro era o inferno. Primeiro, ele deu uma gubata no inferno. Nesse momento tinha capeta nenhum ali, mas tinha fogo, tinha um sofá num canto lá. Ele falou assim: não, que lugar horrendo, fogo, cheiro de enxofre, tudo pegando, nossa, pelo amor de Deus. Ele olha para cá e é o céu. Aí está lá Nossa Senhora: ô meu filho, venha, venha. O anjinho da guarda dele: ah, meu filho, pule para lá. Santa Terezinha: vem, meu filho, vem para cá. Sua mãe era tão bem devota, vem para cá. Você não rezava muito não, mas eu vou interceder. Vem para cá. Todo mundo vem para cá. Aí ele olhou para o outro lado, aí apareceu o diabo, né? Aí apareceu o diabo andando, que é esse pé de touro. Foi andando, sentou no sofá. A hora que ele senta no sofá, o sofá pega fogo, a confusão danada. E ele fica lá, só lá, um charutão. Ele só lá, ó. Ele olha e fala assim: meu caro, aí é o inferno, né? Ele disse assim: deu para ver, né? É o inferno. O fogo aqui está quente. Do outro lado é o céu. Exatamente. Dos de lá não tem amizade. Eu sou do lado de cá. O cara virou e falou assim: olha, eu vou te dar um conselho, que eu não decidi para onde eu vou não, mas você tem que investir mais no marketing. Se continuar do jeito que está, o inferno vai ficar vazio. Que desde a hora que eu cheguei, todo mundo daqui não para de falar: vem para cá, pula para cá, fica com a gente. Não teve nenhum capeta para me seduzir. Você sentou, calado estava, calado ficou. Se eu não puxo o papo, olha, meu filho, se você não chamar a gente para ir, todo mundo vai para o lado de lá, viu? Aí o capeta riu e falou assim: não, você não entendeu. Quem está em cima do muro já escolheu, porque o muro é meu. Quando ele acordou em cima do muro, ele não sabia, mas ali ele já estava do lado de lá. Qual que é o problema de muito católico? Eles acham que existe estar em cima do muro. Agora você sabe a quem pertence quem fica em cima do muro. A quem pertence quem não tem posicionamento, quem não tem opinião, quem não defende a fé católica, quem não defende a sua família. Não. Coluna do meio só existia, meu filho, na zebra do Jornal Nacional. Na espiritualidade, quem não ajunta com Cristo, contra Ele trabalha. Quem não está do lado dele, contra Ele está. Não se enganem. Quem não tem posicionamento e fica aquele católico em cima do muro, você descobriu a quem o muro pertence. Venha para o lado dos bem-aventurados e não queira imitar os que vivem no ai de vós. Ao Senhor Jesus, que nos dá o Espírito Santo, com a sabedoria e o discernimento necessário a cada dia, para carregarmos as nossas cruzes, com os olhos na eternidade, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, de maneira especial os casais,
3 frases que pode salvar o seu casamento. Essas 3 frases, elas são capazes de 3 coisas. São 3 frases capazes de 3 coisas. Primeiro, elas conseguem restaurar um casamento. Segundo, curar as feridas do coração. Terceiro, fortalecer a união. Quem não deseja isso? Quem não deseja um casamento restaurado, um casamento curado, um casamento fortalecido? É exatamente isso que essas 3 frases têm o poder de realizar. E nós vamos refletir cada uma delas à luz da palavra de Deus. Não é coisa da nossa cabeça. Vamos até a palavra de Deus e aprender 3 maneiras concretas de vivê-las no dia a dia. Então você que é casado, que é casada, você que quer melhorar o seu casamento, restaurar o seu casamento, curar o seu casamento, fortalecer o teu casamento, essas 3 frases podem fazer isso. Qual é a primeira? Antes disso, abra sua Bíblia ou anote Colossenses 3:18. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Então veja que aqui é uma palavra de mudança para a mulher e para o marido. Para a mulher se espera a solicitude, do marido o amor oblativo. E não é apenas coisa de sonhar, de desejar, de querer, mas de praticar. Muitas pessoas sabem o que fazer, mas elas não fazem. E o que muda não é saber, o que muda é realizar. Tem até aquele caso, né? Tinha 2 amigos conversando num bar. Aí um disse para o outro assim: esta noite eu sonhei que eu ganhei 1 milhão, igual minha mulher. O outro disse: meu Deus, mas a sua mulher ganhou 1 milhão. Falou: não, ela sonhou também. O meu sonho é... Gente, a minha pergunta é: os 2 sonharam. Eu te pergunto, eles são milionários? Não mudou nada. Há muitos casais que sonham em ter uma família melhor, sonham em se amarem, sonham em ter um casamento satisfatório, mas fica só no sonho. E por que fica só no sonho? Porque está aqui e precisa estar aqui. Porque quando está no coração, vira atitude. Então essas 3 frases, muito mais do que dizê-las, o casal precisa vivê-las. E qual é a primeira? A primeira é: eu estou errado. A mulher: eu estou errada. A humildade de reconhecer erros. Eu já conversei com casais onde a mulher me dizia: padre, meu marido não pede desculpa, ele nunca admite que ele está errado. Desde que a gente casou, na cabeça dele é errada sou eu, ele só está certo. Como que um casal desse será restaurado, fortalecido e curado? Talvez aconteça com ela. A mulher nunca reconhece que ela está errada. Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para que sejais curados. Quando você diz para quem você ama: eu errei, me desculpe, eu errei, me perdoe, ali não é uma atitude de humilhação, é uma atitude de cura. Deus quer curar o seu casamento, mas vocês precisam ter humildade de reconhecer os próprios erros. Nada destrói mais um casal que o orgulho. A pessoa sabe que ela está errada, mas ela diz: não vou dar meu braço a torcer, não vou aceitar que eu estou errado, não vou pedir desculpa, perdão nem pensar. Aí o diabo entra, né? O orgulho é próprio do diabo, e ele não quer que os casais sejam curados.
então ele não quer que você reconheça seus erros. Muitas brigas dentro do casamento são intermináveis. E quando eu falo brigas intermináveis, casais que brigam sem parar pelos mesmos motivos. Como que eu apagaria esta briga, este incêndio? Admitir o erro. Quando você admite que você está errado, você apaga o incêndio. Eu celebrei uma missa de bodas de ouro, onde um homem, um senhorzinho, disse uma frase com muita sabedoria. Eu pergunto para os noivos, né? O que vocês fizeram para chegar a 50 anos de casamento? Um dia, um senhor respondeu assim: padre, sempre que eu erro, eu digo para ela, eu errei. E quando ela erra, para acabar a briga, eu falo, não, fui eu que errei. A briga acaba. Ele é um sábio. Ele descobriu que quando você assume aquela culpa, mesmo talvez que não tenha, você está jogando água na fogueira. Quando você fica acusando o outro, você está jogando gasolina. Não se apaga fogo com querosene, com gasolina, com álcool. Não se apaga com água. Não, eu errei. Não vamos brigar quem errou, não, eu brigo, eu errei. Acabou a discussão. Brigas intermináveis, porque ninguém assume o erro. Um coração humilde, ele se abre à reconciliação e à graça de Deus. 3 formas concretas de viver esta primeira frase no seu casamento. Eu errei. Primeira maneira, pare de justificar os seus erros. No momento de uma briga de casal, é normal a pessoa tentar se justificar. Foi por causa disso, foi por causa daquilo, ou mas eu fiz isso, mas você fez aquilo. Não, isso não vai resolver. Para de justificar e assuma a sua responsabilidade. Segundo ponto, esteja aberto ao diálogo. Deixe o outro falar, não fique interrompendo, deixa falar. Pessoa que está nervosa, ela quer falar, então deixa a pessoa falar. E ela fala, e você fica escutando, deixa falar, falou. Você vê que à medida que ela vai falando, ela vai colocando a raiva para fora. Quando a pessoa acabar de falar, aí você vai dialogar, assumindo a sua culpa, mostrando talvez um outro ângulo daquela questão. Mas não tente se defender imediatamente. Deixa a pessoa desabafar. Escute sem interromper o outro, mesmo que não seja verdade. Deixe o outro falar. Terceiro ponto, peça ajuda a Deus. Isso funciona muito. O casal está brigando, um dos dois fala, olha, antes da gente discutir, eu não discuto com você, a gente não rezar antes. Que rezar o quê? Falou, então você vai brigar sozinho, porque eu quero, sem uma oração a gente não vai brigar não, porque Deus tem que estar aqui. Nós não podemos brigar de 2, não, tem que ser de 3. Deus tem que estar. Então, não justifique o seu erro, esteja aberto ao diálogo, deixe o outro falar e busque orientação a Deus. Segunda frase, por favor, me perdoe. O poder do perdão no casamento. Efésios 4:32. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. O segredo da união matrimonial é o dom do perdão. Perdão que é pedido, perdão que é oferecido. A mão do casal, uma para baixo, a outra para cima, e assim o casal se encontra. Uma mão ela pede, a outra mão ela oferece. Perdão. Pedir perdão e perdoar são ingredientes presentes em todos os casamentos saudáveis. Hoje as pessoas se preocupam muito com alimentação saudável. Tenha também um casamento
saudável. Padre, eu me alimento para ter uma saúde. Você sabe o que come. Como que eu vou alimentar o meu casamento para ter uma saúde? Perdão oferecido e pedido. Guardar rancor só alimenta ressentimento e distância. O diabo gosta disso. A palavra ressentimento, é de novo. Sentimento é sentir. O que é ressentimento? É você sentir de novo o que você sentiu naquele momento de dor. A pessoa que perdoa, ela cauteriza a ferida. A pessoa que fica ressentida, ela fica esgrafatando a ferida. Lembro-me quando a gente era criança, não sei se as crianças de hoje fazem isso, acho que não fazem, porque não machucam, né? Porque não brinca, só celular. Mas na minha época a gente brincava muito, machucava bastante. Aí no lugar do machucado dava uma casquinha. O que os meninos faziam? Ficava esgravatando a casca. Minha mãe, vai sangrar isso aí, ó. Aí a gente puxava, sangrava. Tem gente que no casamento é a mesma coisa. Ela não quer que cicatrize a ferida, ela quer ficar arrancando a casca. Ressentimento. E qual é o fruto disso aí para o casal? Um só: distanciamento. O marido vai se distanciar da mulher e a mulher vai se distanciar do marido. Talvez não fisicamente. Moram na mesma casa, comem na mesma mesa, dormem na mesma cama, mas nunca estiveram tão longe um do outro. Falta de perdão. Onde não há perdão, entra o distanciamento. E há uma frase pesada que diz: cuidado, na cama do casal, quando fica um espaço entre o marido e a mulher, é um convite para o diabo deitar ali. Deus que me livre. Deus que me livre. Já tinha escutado dessa aí? Meu filho, casal brigado. Fica o marido para um lado, a mulher para o outro e um espaço no meio. Aquele espaço é um convite para o diabo deitar ali. Aí, meu filho, vem o adultério, vem a traição, vem a mentira, vem o distanciamento, vem o esfriamento, até que acaba com tudo. O perdão não é apenas um ato de amor ao cônjuge. Ele é um ato de obediência a Deus. Quando você perdoa, você está mostrando amor ao cônjuge, mas você está mostrando obediência a Deus. 3 formas concretas de viver o perdão na sua casa. Não espere sentir vontade. O dia que eu tiver vontade, eu vou perdoar o meu marido. O dia que eu tiver vontade, eu vou perdoar a minha mulher. Mas que dia que você vai ter vontade, meu filho? Perdoar não é um ato de vontade, é um ato de decisão. Ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Vou dar um exemplo claro, não vou aprofundar nisso, porque a pregação não é sobre só isso. Só para você pensar comigo. A mãe vê o filho de 19 anos sendo assassinado na rua para alguém roubar o celular dele. A polícia vai e prende aquele indivíduo. Que dia que esta mãe vai acordar assim? Nossa, hoje eu acordei com a vontade de perdoar o assassino do meu filho. Não, estou com a vontade. Que dia que ela vai acordar com vontade? Nunca, jamais. Mas como ela consegue perdoar aquele homem? Quando ela decide pela palavra perdoar. Não é algo sentimental, é algo de decisão. Então a decisão com o perdão no casamento é uma atitude. Eu vou perdoar porque perdoando eu santifico o meu matrimônio, eu santifico a minha casa, eu salvo o meu casamento. Evite jogar os erros do passado na cara do seu cônjuge. Tem gente que vai brigar e traz o baú do passado. É um baúzinho invisível, mas só tem coisa do passado. Aí o casal está brigando por causa de alguma coisa que aconteceu ali. O que eles fazem? Abre o baú e começa a puxar coisa do passado. Mas semana passada você fez isso. Ano passado você não fez aquilo. Em 1980 você falou aquilo. Lá em 74 na casa da minha mãe. Não é assim que você vai perdoar, meu filho. Se você está guardando esse tanta coisa no baú do passado, é porque não houve o perdão.
Quando há perdão, o passado fica no passado e você não vai trazê-lo para o presente. Cuidado quando na briga de casal você só lembra de coisas passadas e fica julgando na cara do outro. Isso não vai resolver, isso vai piorar o casamento. Se concentre só naquele fato e não no que já passou. E terceiro, pratique o perdão diário. Se todo dia você decide perdoar a sua mulher e o seu marido por pequeninas coisas, aquilo não vai aglomerar, aquilo não vai juntar. A palavra diz: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Ou seja, aquele dia teve uma briguinha, teve uma rusga, teve um mau desentendimento, já abraça a noite, pede desculpa, se necessário perdão, e recomeça outro dia sem os pecados de ontem. Pratique o perdão diário, pequeninas coisas. E por último, a terceira frase, todo mundo já imagina qual é, né? Essa não pode voltar. Eu amo você. Eu amo você. O amor precisa se expressar diariamente. E aqui eu vou ensinar uma coisa, talvez principalmente aos homens, porque a mulher geralmente é que fala mais: eu te amo. O marido tem que dar a devolutiva. Mas deixa eu ensinar uma coisa para você aqui. Quando alguém falar para você, a sua mulher, o seu marido, eu te amo, você não responda eu também. Não é assim a resposta. Eu te amo. Eu também te amo. A devolutiva do amor. Que quando a pessoa escuta assim, eu te amo, e a pessoa responde, eu também. O que significa isso? Significa assim, ó, a mulher diz para o marido, eu te amo. O marido, eu também me amo bastante. Eu sou doido comigo, você me ama também? Porque eu sou o cara, entendeu? Então, meu irmão, não pode, eu te amo, eu também, não, eu também te amo. Tem que ter a devolutiva, e isso é sentido pelo seu inconsciente, isso é sentido pela cabeça, o amor que vai, o amor que vem. Colossenses 3,14, acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor não pode esfriar e desfalecer na vida do casal. Muitos casais se afastam porque não expressam mais o amor. E o amor aqui não é apenas o falar, é o amor diário com pequenos gestos. O amor conjugal, ele passa por 3 caminhos: gesto, palavra, atitude. Anote aí. Como que eu falo com alguém que eu amo? Através de gestos, um carinho, um abraço, um cafuné, uma massadinha, uma pegada, um cheirinho. E isso vai mantendo o casal aceso, né? Animado. Segundo, palavra. Tem que falar também, olha, te amo muito. Louva a Deus porque você é a minha mulher. Não poderia ter me casado com uma mulher melhor. Amor, louva a Deus pela sua vida. Você é um homem de Deus. E também atitudes. Qual atitude? Fazer o que pode ser feito na questão da fidelidade, na questão do amor, uma ajuda dentro de casa. Então, se você tem gestos de carinho com esta pessoa, se você fala que gosta dela, e se as suas atitudes colaboram para o bem-estar, o amor aí existe. 3 formas concretas de mostrar amor. Primeiro, demonstre amor com ações e não só com palavra. Pequenos atos diários. Coisas pequenas. Coisas pequenas. Marido, passa na padaria, vai levar leite e pão, ele vê lá que tem doce de leite ninho. Você não vai levar 50, né, meu filho? Senão você joga no time contra. Leva um. E chega em casa e fala, amor, está aqui o pão, está aqui um leite, mas trouxe uma coisinha para você. O que você trouxe para mim? Seu doce preferido, docinho de leite ninho. Delícia, amor, muito obrigado. Te dou a minha palavra. Não é o doce, é o gesto. Mulher é assim, a mulher fala, nossa,
Ele passou na padaria, lembrou de mim, trouxe um docinho. Meu marido é um doce mesmo, entendeu? Pequenos gestos diários. Segundo, mantenha a comunicação afetiva. Falar, conversar, te exprimir, eu te amo, isso é importante. Terceiro, invista no seu relacionamento. Invista tempo para estar junto, conversar, trocar carinho. Deixa eu dar uma dica para os maridos. Você quer que a sua mulher fique doida com você? Quer? Eu vou te ensinar agora. Mulher fica doida. Tem mulher que até grita. Sem ser aniversário dela, data de casamento, Natal. Não, tem que ser uma data assim, que ela não está esperando nada. Um dia normal. Deixe lá no banheiro, perto ali do lavabo, um cartão. Coloque o nome dela e escreva assim: seu marido. Deixa lá. Ela vai acordar, a hora que ela vê, Dom Juan, o que está acontecendo? O que ele está querendo, gente? Um cartão. Se você quiser que a mulher fique mais doida com você, você joga o seu perfume no cartão. A hora que ela pegar o cartão, o cheiro, ó. Ai, o cheiro dele, ai, que delícia. Perfume amadeirado do meu marido. Ele é demais, ele é demais. Se você quiser criar ainda mais impacto, deixa dentro do cartão uma flor vermelha. Nossa senhora, a flor vermelha diz tudo para a mulher, ela vai entender. Nossa, cartão, perfume, flor vermelha. Mas agora, meu filho, se você quiser fazer a sua mulher sapatear com um sapatinho de fogo, você deixa o cartão, põe o perfume, deixa uma flor e coloque debaixo da flor uma nota de R$200. Nossa senhora, essa mulher fica louca. Ai! Tem mulher que fala: me dê, papai. Brincadeira à parte, gente. Quando é que você tem agradado a sua mulher? Quando é que você tem agradado o seu marido? Sem ser data festiva. Quem ama, cuida. Por isso tem muito casal terminando, que eles não se cuidam. Eles descuidaram. E a palavra diz que aquele que se descuida dos seus e da sua família não termina bem. Se você deseja ter um casamento abençoado, use com frequência essas 3 frases: eu estou errado, por favor me perdoe, eu te amo. Essas 3 frases têm o poder de reconstruir, curar e abençoar o seu casamento. Amém? Queremos colocar aos pés de Jesus as nossas famílias. E de maneira os casais que estão conosco, ou que vão ouvir esta pregação durante a semana, que esta pregação caia no coração desses casais. Graças a Deus, gente, eu tenho viajado o Brasil afora, e onde nós vamos, há casais que dizem: padre, o meu casamento foi restaurado pelas suas pregações. Se hoje eu tenho uma família abençoada, nós colocamos em prática o que o Senhor disse. O que salva casamento não é o que eu falo, é você praticar o que eu disse. Coloque em prática. A partir de hoje, blinde o seu casamento com o amor de Deus, e tudo terminará bem. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos irmãos e irmãs, essas 3 frases, elas são capazes de restaurar não apenas o casamento, mas a sua boa convivência familiar, as suas amizades. Uma pessoa que reconhece o próprio erro, uma pessoa que sabe pedir perdão, uma pessoa que expressa sentimentos, é uma pessoa muito querida. Querida pela família, querida pelos amigos, pelos colegas de trabalho. Não pense que essas 3 frases elas reconstroem apenas o casamento, sobretudo, mas elas reconstroem o amor e o respeito da sua família. Aí no seu trabalho,
Comece a reconhecer o seu erro, comece a pedir perdão, comece a perdoar, comece a falar para as pessoas que elas são importantes para você. O tanto que as pessoas vão amar você e vão querer você por perto. E nós queremos neste incenso, que agora colocamos aos pés de Jesus, colocar esta decisão. A humildade de reconhecer o nosso erro, a grandeza de pedir perdão e a coragem de dizer que as pessoas são importantes para nós. Quantas e quantas vezes eu estive em velórios, nas exéquias, eu vejo ali pessoas chorando, familiares entristecidos, amigos desamparados. E minha pergunta é: será que todas essas pessoas que aqui estão velando esta pessoa que faleceu, será que elas tiveram essas 3 atitudes? Será que quando nós erramos com quem a gente ama, a gente reconhece o erro ou deixa para lá? Quais foram as vezes que você chegou para o seu marido, para sua esposa, para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos, para os seus amigos, e você disse assim: olha, eu preciso pedir perdão por aquele dia? Ou você chega perto da pessoa e diz: olha, quero dizer para você que apesar do que aconteceu, eu te perdoo, tenho raiva de você não. Aí vem a morte, você olha para aquela pessoa deitada no caixão e ali você não pode dizer mais nada. E o pior de tudo, meus irmãos, quando nós guardamos sentimentos, quando nós não temos coragem de dizer assim: nossa, você é importante para mim, nossa, eu gosto muito de você, nossa, eu te amo, nossa, que saudade. A gente não fala. Pode chegar o dia que não poderemos falar. Essas 3 frases, meus irmãos, restauram, curam, protegem. Nós estamos vivendo hoje uma secura emocional como nunca antes. As pessoas não se abraçam, as pessoas não convivem, as pessoas não interagem. Alguém poderia dizer: pai, padre, o que é isso? O senhor não está sabendo o que o senhor está falando, não? Sexta e sábado, saem para o senhor ver, pizzaria lotada, shopping lotado, churrascaria, barzinho, tudo cheio. Não, tá cheio mesmo. E alguém cantando, esgoelando no microfone, porque ninguém conversa. Todo mundo olhando para o celular. Ali não há troca de afeto, ali não há troca de carinho. Cada um no seu mundo. Saíram para comer juntos, mas não estão juntos. Ô, gente, cuidado, viu? Amigos reunidos não significa amigos unidos. Família reunida não significa família unida. Casal reunido não significa casal unido. O verdadeiro relacionamento, ele passa por um olhar eu mesmo, não é centrar no outro. Eu preciso ser melhor, então eu assumo os meus erros, eu dou, eu peço perdão e eu amo. Isso restaura, isso cura, isso liberta. E o que é que o diabo quer, meu irmão? Que você não assuma o seu erro. O erro sempre é do outro. Você não erra, quem erra é o outro. E o diabo fica falando na sua cabeça: ele que está errado, ela que está errado.
Você é o coitadinho da história. O diabo não gosta de pessoas que vivem o perdão, porque ele vive de raiva, de rancor, de desejo de vingança, de maldade. E o diabo nunca quer que você diga, eu te amo. Ele quer que você diga, eu te odeio. Não é assim quando um casal briga? Veja casais brigando, porque o pessoal hoje briga na internet, né? As pessoas filmam, elas vão brigar no Instagram. Então todo mundo sabe da briga do casal. Enquanto estava no bem bom, vida, oh vida, amor, mozão. Aí alguém filma os dois brigando, que é um barraco. O que você ouve os dois gritando? Eu te odeio, eu te odeio. O amor é de Deus, o ódio é do mal. Entendeu como que funciona? Por que a pessoa chega a gritar eu te odeio? Porque ela não reconhece que ela está errada e ela não libera perdão. O amor vira ódio. Dá-nos, Senhor Jesus, a humildade necessária para olhar no espelho da verdade e reconhecer os meus erros, as minhas falhas. Eu sou humano e eu erro, mas eu aprenderei não apenas com o erro, mas corrigindo-o e sendo uma pessoa melhor. Dá-me a graça, Senhor, e uma unção do Espírito Santo para que eu tenha necessidade do perdão. Perdão que não é um sentimento, mas que é uma decisão. Eu quero perdoar, eu quero pedir perdão, ajuda-me. E tira, Senhor, dos meus lábios e do meu coração todo o receio, toda a vergonha de dizer que eu amo, de eu dizer que as pessoas são importantes para mim, a começar pela minha família, o casamento, filhos, amigos próximos. O Senhor está nos oferecendo 3 caminhos de restauração, 3 caminhos de cura, 3 caminhos de vida. Reconhecer o próprio erro, pedir perdão e demonstrar o amor. Meus irmãos, uma pessoa que reconhece o próprio erro, uma pessoa que pede perdão, uma pessoa que vive o amor, é uma pessoa feliz. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê a coragem necessária de dar esses 3 passos rumo à cura e à restauração. Dignai-vos, Senhor, confirmar esta palavra e a tua bênção sobre tantas famílias que estão agora conosco, tantos casais que participaram deste momento oracional. Abençoe a nossa casa, o nosso trabalho, abençoe os objetos colocados perto da TV, peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, carteiras de motorista, chaves do carro, da casa, local do trabalho, alianças, remédios, fotos de família. Abençoe, Senhor, esta água para que, usada com sabedoria, recorde o nosso batismo, aspergida na nossa casa, livre-nos do mal e possa nos purificar, para que não tenhamos medo de reconhecer o erro, reconheçamos a necessidade do perdão e a restauração que vem do amor verdadeiro, através de gestos, palavras e atitudes. Que assim seja. Amém. Amém. Tome a sua água. Que esta água nos purifique e nos abençoe. Concedemos a todos a bênção do Santíssimo Sacramento. E eu tenho certeza
que se você colocar em prática o que refletimos juntos neste momento, a sua vida se transformará e você será a melhor versão de si mesmo. Ao Senhor Jesus toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.